História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Livro 1, capítulo 5. De quando Cristo se manifestou aos homens. Bem, depois deste preâmbulo, necessário para a história eclesiástica a que me propus, só nos resta começar nossa espécie de viagem partindo da manifestação de nosso Salvador em sua carne e depois de invocar a Deus, Pai do Verbo, e ao mesmo Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, Verbo celestial de Deus, como nossa ajuda e nosso colaborador na verdade da exposição. Corria, pois, o ano 42 do reinado de Augusto, e o 28º desde a submissão do Egito e da morte de Antônio e de Cleópatra, com a qual se extinguiu a dinastia egípcia dos Ptolomeus, quando nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, conforme as profecias a seu respeito. Miqueias 5, 1 e 5, 2. Nos tempos do primeiro recenseamento, e sendo Quirino governador da Síria. Lucas 2, 2. Este recenseamento de Quirino também é registrado pelo mais ilustre dos historiadores hebreus, Flávio Joséfo, ao relatar outros feitos referentes à seita dos galileus, surgida naquela ocasião, e a qual também é mencionada pelo nosso Lucas nos Atos, quando diz: Depois deste se levantou Judas a Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo atrás de si. Também este pereceu, e todos os que o seguiram dispersaram. Atos 5:37. A estas indicações, o mencionado Joséfo acrescenta literalmente no livro 18 de suas Antiguidades o seguinte, abre aspas: Quirino, membro do Senado, homem que havia desempenhado já outros cargos pelos quais passou, sem omitir um só, até chegar a cônsul, e grande por sua dignidade em todos. Os demais assumiu na Síria acompanhado por uns poucos enviados por César, como juiz da nação e censor dos bens. Fecha aspas. E pouco depois diz, abre aspas: Mas Judas, o gaulanita, da cidade chamada Gaula, tomando consigo a Sadoque, um fariseu, andava instigando a rebelião. Dizia que o censo não conduziria a outra coisa que não uma escravidão declarada, e exortava o povo a aferrar-se à liberdade. Fecha aspas. E sobre o mesmo escreve no livro 2 de suas Histórias da Guerra Judaica. Abre aspas. Por esse tempo, certo galileu chamado Judas provocou a rebelião dos habitantes do país, reprovando-lhes a submissão ao pagamento do tributo aos romanos e ao submeter-se a amos mortais, a lei de Deus. Fecha aspas. Assim escreveu Joséfo. Capítulo 6. De como, segundo as profecias, em seus dias terminaram os reis, por linha hereditária que regiam a nação judia, e começou a reinar Herodes, o primeiro estrangeiro.
Foi neste tempo que assumiu o reinado sobre o povo judeu, pela primeira vez, Herodes, de família estrangeira, e cumpriu-se a profecia feita por Moisés, que dizia: Não faltará chefe saído de Judá, nem governante nascido de sua carne, até que chegue aquele para quem está reservado. Gênesis 49, 10. E sinaliza-o como esperança das nações. Esta predição efetivamente não havia sido cumprida durante o tempo em que ainda lhes era permitido viver sob governantes de sua própria nação, começando com o próprio Moisés e continuando até o império de Augusto. Nos tempos deste é que pela primeira vez um estrangeiro, Herodes, se vê investido pelos romanos com o governo dos judeus, segundo nos informa Joséfo. Era idumeu por parte de pai e árabe por parte de mãe. Mas, segundo africanos, que não era mau historiador, os que dão informação exata sobre Herodes dizem que Antípatro, este era seu pai, era filho de um certo Herodes de Ascalon, um dos chamados Hieródulos, que servia no templo de Apolo. Nota de rodapé. Hieródulos, escravos dos templos. Fim da nota de rodapé. Este Antípatro, ainda criança, foi raptado por bandidos idumeus e viveu com eles, porque seu pai, pobre como era, não podia oferecer resgate por ele. Criado em meio aos seus costumes, mais tarde firmou amizade com Hircano, sumo sacerdote judeu. Dele nasceu o Herodes dos tempos do nosso Salvador. Tendo, pois, o rei judeu vindo às mãos de tal pessoa, a expectativa das nações, conforme a profecia, estava também à porta. Haviam desaparecido do reino os príncipes e mandatários descendentes, por via da sucessão entre si, do próprio Moisés. Ao menos, tinham reinado antes do cativeiro e da migração para a Babilônia, começando com Saul o primeiro e por Davi. E antes dos reis foram governados por mandatários, chamados juízes, que tinham começado também depois de Moisés e de seu sucessor Josué. Pouco depois do regresso da Babilônia, serviram-se ininterruptamente de um regime político de oligarquia aristocrática. Eram os sacerdotes que estavam à frente dos assuntos. Até que o general romano Pompeu atacou Jerusalém, assaltou-a à força e profanou os lugares santos, entrando até a parte mais escondida do templo. E àquele que até esse momento havia se mantido por sucessão hereditária na qualidade de rei e de sumo sacerdote, chamava-se Aristóbulo, mandou acorrentado a Roma junto com seus filhos e entregou o sumo sacerdócio ao seu irmão Hircano. A partir daquele momento, o povo judeu inteiro tornou-se tributário dos romanos. Desta forma, assim que Hircano, último a quem chegou a sucessão dos sumos sacerdotes, foi levado cativo pelos partos, o Senado romano e o imperador Augusto colocaram a nação judia nas mãos de Herodes, o primeiro estrangeiro, como já foi dito. Em seu tempo ocorreu visivelmente a vinda de Cristo, e segundo a profecia, seguiu-se a esperada salvação e vocação dos gentios. A partir deste tempo, efetivamente, os príncipes e mandatários originários de Judá, quero dizer, os que vinham do povo judeu, desapareceram. E em seguida, naturalmente, viram perturbados também os assuntos do sumo sacerdócio, que até então vinha sendo passado de modo estável de pais a filhos, em cada geração.
Encontramos importante testemunho de tudo isso em Joséfo, que explica como Herodes, assim que os romanos lhe confiaram o reino, deixou de instruir sumos sacerdotes vindos da antiga linhagem. Pelo contrário, distribuiu esta honra entre gente sem expressão. E diz ainda que na instituição dos sacerdotes Herodes foi imitado por seu filho Arquelau, e depois dele pelos romanos, quando tomaram para si o governo dos judeus. O mesmo Joséfo explica como Herodes foi o primeiro a fechar sob seu próprio selo as vestimentas sagradas do sumo sacerdote, não permitindo mais os sumos sacerdotes levá-las sobre si, e que o mesmo feito foi por seu sucessor Arquelau, e depois deste pelos romanos. Tudo o que foi dito sirva também como prova do cumprimento de outra profecia referente à manifestação de Jesus Cristo, nosso Salvador. No livro de Daniel, Mateus 1, de 1 a 17, Lucas 3, de 23 a 38, a Escritura determina clara e expressamente um número de semanas até o Cristo Príncipe, acerca do que fiz uma exposição detalhada em outras obras. E profetiza que, depois de cumprida estas semanas, seria extinta por completo a unção entre os judeus. Agora, pois, demonstra-se claramente que também isto se cumpriu com o nascimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Sirva o dito como exposição necessária para a verdade das datas. Capítulo 7. Da suposta discrepância dos evangelhos acerca da genealogia de Cristo. Posto que, ao escrever seus evangelhos, Mateus e Lucas nos transmitiram genealogias diferentes acerca de Cristo, que para muitos parecem ser discrepantes, e, como cada crente, por ignorância da verdade, se esforça por inventar sobre estas passagens, vamos adicionar as considerações sobre este tema que chegaram a nós e que Africanos, mencionado há pouco, recorda em carta a Aristides acerca da concordância das genealogias nos evangelhos. Refuta as opiniões dos demais como forçadas e mentirosas e expõe o parecer que recebeu nestes termos. Abre aspas. Porque, efetivamente, em Israel, os nomes das famílias se enumeravam segundo a natureza ou segundo a lei. Segundo a natureza, por sucessão de nascimento legítimo, e segundo a lei, quando um morria sem filhos e seu irmão os engendrava para conservar seu nome. A razão é que ainda não se havia dado uma esperança clara de ressurreição, e arremedavam a prometida ressurreição futura com uma ressurreição mortal, para que se perpetuasse o nome do falecido. Como queira, pois, que os incluídos nesta genealogia, uns se sucederam por via natural de pais a filhos, e outros, ainda que gerados por uns, recebiam o nome de outros. De ambos os grupos se registra a memória, dos que foram gerados e dos que passaram por selo. Deste modo, nenhum dos evangelhos engana. Enumeram segundo a natureza e segundo a lei. De fato, duas famílias, que descendiam de Salomão e de Natã, respectivamente, estavam mutuamente entrelaçadas por causa das ressurreições dos que haviam morrido sem filhos, nas segundas núpcias e da ressurreição da descendência, de forma que é justo considerar os mesmos indivíduos em diferentes ocasiões
filhos de diferentes pais, dos fictícios e dos verdadeiros, e também que ambas genealogias são estritamente verdadeiras e chegaram até José por caminhos complicados, mas exatos. Mas para que não fique, perdão, mas para que fique claro o que foi dito, vou explicar a transposição das linhagens. Quem vai enumerando as gerações a partir de Davi e através de Salomão, encontra que o terceiro, antes do final, é Matã, o qual gerou Jacó, pai de José. Mateus, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, partindo de Natã, filho de Davi, segundo Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 24. Nesta passagem, Africanos comete um erro. Em Lucas, Melque está em quinto lugar. Também o terceiro, para o final, é Melque, pois José era filho de Eli, filho de Melqui. Portanto, sendo José nosso ponto de atenção, deve-se demonstrar como é que nos é apresentado como seu pai um ou outro. Jacó, que traz sua linhagem de Salomão, e Eli, que descende de Natã. E de que modo, primeiramente, os dois, Jacó e Eli, são irmãos. E ainda antes, como é que os pais destes, Matã e Melqui, sendo de linhagens diferentes, aparecem como avós de José. Assim é que Matã e Melqui se casaram sucessivamente com a mesma mulher e tiveram filhos, filhos de uma mesma mãe, pois a lei não impedia que uma mulher sem marido, porque este a houvesse repudiado ou porque houvesse morrido, se casasse com outro. Pois bem, de esta, pela tradição, era assim escrito como se chamava a mulher. Matã, o descendente de Salomão, foi o primeiro, gerando a Jacó. Tendo morrido Matã, casou-se a viúva com Melqui, cuja descendência remonta a Natã, e que, sendo, como dissemos antes, da mesma tribo, era de outra família. Ele teve um filho, Eli. E assim encontramos que, sendo de duas linhagens diferentes, Jacó e Eli são irmãos por parte de mãe. Morrendo Eli sem filhos, seu irmão Jacó casou-se com sua mulher, e dela teve um terceiro filho, José, o qual, segundo a natureza, era seu, e segundo o texto, pois por isso está escrito, Jacó gerou José. Mateus 1, versículo 16. Mas, segundo a lei, era filho de Eli, já que Jacó, sendo seu irmão, suscitou-lhe a descendência. Portanto, não se tirará a autoridade de sua genealogia. Ao fazer a enumeração, o evangelista Mateus diz: Jacó gerou a José, mas Lucas procede ao contrário, o qual era, segundo se cria, porque também acrescenta isso, filho de José, que era filho de Eli, filho de Melqui. Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 24. Não seria possível expressar mais corretamente o nascimento segundo a lei. Vai remontando um a um até Adão, que foi de Deus. Lucas, capítulo 3, versículo 38. E até o final omite o gerou, para não aplicá-lo a este tipo de paternidade. E isto não está sem prova, nem é improvisado. Efetivamente, os parentes carnais do Salvador, por geração ou simplesmente pelo ensino, mas sendo verdadeiros em tudo, transmitiram também o que segue. Uns ladrões idumeus assaltaram Ascalon, cidade da Palestina, de um templo de Apolo construído diante dos muros. Levaram cativo, junto com os despojos, a Antípatro, filho de certo Hieródulo chamado Herodes. Não podendo o sacerdote pagar um resgate por seu filho, Antípatro foi educado nos costumes dos idumeus, e mais tarde fez amizade com Hircano, sumo sacerdote da Judéia.
Logo tornou-se embaixador junto a Pompeu em favor de Hircano, para quem conseguiu o reino devastado por seu irmão Aristóbulo. E ele mesmo prosperou muito, pois logo conseguiu o título de Epimeletes da Palestina. Espécie de procurador, talvez não apenas militar, mas também administrativo. A Antípatro, assassinado por inveja de sua grande fortuna, sucedeu seu filho Herodes, que mais tarde, por decisão de Antônio e Augusto e por decreto senatorial, reinaria sobre os judeus. Este teve como filhos Herodes e outros tetrarcas. Todos estes dados coincidem com as histórias dos gregos. Além disso, estando inscritas até então nos arquivos das famílias hebreias, inclusive as que remontavam os prosélitos de Aquior, o Amonita, Judite, capítulo 5, versículo 5, capítulo 14, versículo 10. Livro não pertencente ao cânone hebraico. Rute, a Moabita, Rute, capítulo 1, versículo 16 a 22, capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículos 19 a 22. E os que saíram do Egito misturado aos hebreus. Êxodo, capítulo 12, versículos 38, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 8. Herodes, por não ter nada com a raça dos israelitas e magoado pela consciência de seu baixo nascimento, fez queimar os registros de suas linhagens, acreditando que passaria por nobre, já que outros também não poderiam remontar sua linhagem, apoiados em documentos públicos, os patriarcas ou os prosélitos, ou aos chamados geoiras, os estrangeiros misturados. Em realidade, uns poucos mais cuidadosos, que tinham para si registros privados, ou que se lembravam dos nomes ou haviam-nos copiado, se ufanavam de ter a salvo a memória de sua nobreza. Ocorreu que, entre estes, estavam aqueles de quem falamos antes, chamados desposinoi, por causa de seu parentesco com a família do Salvador, e que, desde as aldeias judias de Nazaré e Cocaba, visitaram o resto do país e explicaram a referida genealogia, começando pelo Livro dos Dias, até onde alcançaram. Seja assim ou de outro modo, ninguém poderia encontrar uma explicação mais clara. Eu, ao menos, penso assim, e assim também todo aquele que tenha boa vontade. Ainda que não esteja comprovada, ocupemo-nos dela, porque não é possível expor outra melhor e mais clara. Em todo caso, o Evangelho diz inteiramente a verdade. E ao final da mesma carta, adiciona o seguinte africanos. Abre aspas. Matã, da linhagem de Salomão, gerou a Jacó, morto Matã, Melqui, o da linhagem de Natã, gerou da mesma mulher a Eli. Portanto, Eli e Jacó são irmãos uterinos. Morto Eli sem filhos, Jacó dá-lhe uma descendência gerando a José, filho seu segundo a natureza, mas de Eli segundo a lei. Assim é que José era filho de ambos. Fecha aspas. Assim diz Africanos. Estabelecida desta maneira a genealogia de José, também Maria aparece junto a ele, obrigatoriamente como sendo da mesma tribo, já que, ao menos segundo a lei de Moisés, não era permitido misturar-se às outras tribos. Números, capítulo 36, versículos 8 e 9. Pois é prescrita a união em matrimônio com um do mesmo povo e da mesma tribo, para que a herança familiar não rodasse de tribo em tribo. Que seja isto
o bastante. Capítulo 8. Do infanticídio cometido por Herodes e o final catastrófico de sua vida. Nascido Cristo em Belém de Judá, conforme as profecias, Miqueias 5:1, 5:2, Mateus 2, 5-6. No tempo mencionado, Herodes, ante a pergunta dos magos vindos do Oriente, que queriam saber onde se achava o nascido rei dos judeus, porque tinha visto sua estrela, e o motivo de sua viagem tão longa era seu empenho em adorar, como Deus, ao recém-nascido. Bastante perturbado pelo assunto, como se estivesse em perigo sua soberania. Ao menos era o que ele realmente pensava. Depois de informar-se com os doutores da lei, dentre o povo, onde esperavam que haveria de nascer o Cristo, assim que soube que a profecia de Miqueias indicava Belém, ordenou, mediante um edito, matar os meninos de peito de Belém e redondezas, de 2 anos para baixo, segundo o tempo exato indicado pelos magos, pensando que também Jesus, como era natural, teria certamente a mesma sorte que os outros meninos de sua idade. Mas o menino, levado para o Egito, adiantou-se ao plano. Um anjo apareceu a seus pais, indicando-lhes de antemão o que iria acontecer. Isto é, o que nos ensina a Sagrada Escritura do Evangelho. Mateus, capítulo 2, versículos 1-7, capítulos 16, versículos 13-15. Mas, além disso, é conveniente dar uma olhada na resposta pelo atrevimento de Herodes contra Cristo e os pequeninos de sua idade. Imediatamente depois, sem a menor demora, a justiça divina o perseguiu quando ainda transbordava de vida e lhe mostrou o prelúdio do que o aguardava para depois de sua saída desta vida. Não é possível resumir agora as sucessivas calamidades domésticas com que se enevoou a suposta prosperidade de seu reino. Os assassinatos de sua mulher e de seus filhos e de outras pessoas muito próximas à sua família, por parentesco e por amizade. O que se pode supor a respeito disso deixa à sombra qualquer representação trágica. Joséfo o explica extensamente em seus relatos históricos. Mas sobre como um flagelo divino o arrebatou e ele começou a morrer já desde o momento em que conspirou contra o nosso Salvador e contra os demais meninos, será bom escutar as palavras do próprio escritor, que no livro 17 de suas Antiguidades Judaicas descreveu o final catastrófico da vida de Herodes, como segue. Abre aspas. A doença de Herodes fazia-se mais e mais virulenta. Deus vingava seus crimes. Com efeito, era um fogo suave que não denunciava ao tato dos que o apalpavam um abrasamento como o que por dentro aumentava sua destruição. E logo, uma vontade terrível de comer algo, sem que nada lhe servisse, ulcerações e dores atrozes nos intestinos, e sobretudo no ventre, com inchaço úmido e reluzente nos pés. Em torno do baixo ventre tinha uma infecção parecida. Mais ainda, suas partes pudentas estavam podres e criavam vermes. Sua respiração era de uma rigidez aguda e extremamente desagradável, pela carga de supuração e por sua forte asma. Em todos os membros sofria espasmos,
de uma força insuportável. O certo é que os adivinhos e os que têm sabedoria para predizer estas coisas diziam que Deus estava fazendo-se pagar pelas muitas impiedades do rei. Isto é o que o autor citado anota na mencionada obra. E no livro segundo de seus relatos históricos, nos dá uma tradição parecida acerca do mesmo assunto, escrevendo assim, abre aspas. Então, a enfermidade se apoderou de todo o seu corpo e foi destroçando-o com variados sofrimentos. A febre, na verdade, era fraca, mas era insuportável. A comichão em toda a superfície do corpo, as dores contínuas no ventre e os edemas dos pés, como de um hidrópico, a inflamação do baixo ventre e a podridão verminosa de suas partes pudentas, ao que se deve acrescentar a asma, a dispneia e espasmos em todos os seus membros, ao ponto de que os adivinhos diziam que estes sofrimentos eram o castigo. Mas ele, mesmo lutando com tais padecimentos, ainda se aferrava à vida e, esperando salvar-se, imaginava curas. Atravessou o Jordão e utilizou as águas termais de Calirroé. Estas vão desaguar no mar do asfalto, o Mar Morto. E como são doces, são também potáveis. Ali os médicos decidiram aquecer com azeite quente todo o seu purulento corpo em uma banheira cheia de azeite. Desmaiou e revirou os olhos como se estivesse acabado. Armou-se grande alvoroço entre os criados e com o ruído voltou a si. Renunciando desde então à cura, mandou distribuir a cada soldado 50 dracmas e muito dinheiro aos chefes e aos seus amigos. Regressou então e chegou a Jericó, já vítima da melancolia e ameaçado pela morte. Pôs-se a tramar uma ação criminosa. De fato, fez reunir os notáveis de cada aldeia de toda a Judéia e mandou encerrá-los no chamado hipódromo. Chamando depois sua irmã Salomé e seu marido Alexandre, disse: sei que os ídolos meus festejarão minha morte, mas posso ainda ser pranteado por outros e ter uns funerais esplêndidos se vocês entenderem e atenderem minhas ordens. Assim que eu expirar, fazei com que cada um dos homens aqui detidos seja imediatamente cercados por soldados e fazei com que os matem, para que a Judeia inteira e cada casa, ainda que a força, chore por mim. Fecha aspas. E um pouco mais adiante, Joséfo diz, abre aspas, depois, torturado também pela falta de alimento e por uma tosse espasmódica e abatido pelas dores, tramava antecipar a hora fatal. Pegou uma maçã e pediu uma faca, pois tinha o costume de cortá-la para comê-la. Depois, olhando em volta por medo de que houvesse alguém para impedi-lo, levantou sua mão direita com a intenção de ferir-se. Fecha aspas. Além destes detalhes, o mesmo escritor refere que antes de morrer de todo, mandou que matassem outros de seus filhos legítimos, terceiro que somou aos outros 2 já assassinados anteriormente. Nota de rodapé. No ano 29 a.C.,
Herodes matou sua segunda esposa, Mariana. Em 7 a.C., os filhos que teve dela, Alexandre e Aristóbulo. E apenas 5 dias antes de sua morte, em 4 a.C., matou Antípatro, filho de sua primeira mulher, Dóris. Fim da nota de rodapé. E no mesmo momento, de repente e entre enormes dores, expirou. Aos 60 anos, provavelmente em março ou abril de 4 a.C. Assim foi o final de Herodes, justo e merecido. Merecido pelo infanticídio perpetrado em Belém, por atentar contra o nosso Salvador. Depois disto, um anjo se apresentou em sonhos a José, que vivia no Egito, e ordenou-lhe partir com o menino e sua mãe para a Judéia, explicando-lhe que estavam mortos os que buscavam a morte do menino. Ao que acrescenta o evangelista: porém, ouvindo que Arquelau reinava no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galiléia. Mateus, capítulo 2, versículos 22. Capítulo 9. Dos tempos de Pilatos. O historiador acima citado corrobora a notícia da subida de Arquelau ao poder depois de Herodes e descreve de que maneira, por testamento de seu pai Herodes e por decisão de César Augusto, recebeu em sucessão o reino judeu. E como, tirado do poder após 10 anos, seus irmãos Filipe e Herodes o Jovem, junto com Lisânias, governaram suas próprias tetrarquias. O mesmo Joséfo, no livro 18 de suas Antiguidades, declara que no ano 12 do império de Tibério, pois foi este o sucessor no império depois dos 57 anos de reinado de Augusto, Pôncio Pilatos obteve o governo da Judéia, no qual se manteve por 10 anos completos, quase até, a morte de Tibério. Portanto, está claramente refutada a patranha dos que agora, ultimamente, divulgaram umas memórias contra nosso Salvador, nas quais a própria data anotada é a primeira prova da mentira de tal farsa. De fato, situam suas atrevidas invenções acerca da paixão do Salvador no 4º consulado de Tibério, que coincide com o 7º ano de seu reinado, tempo no qual está demonstrado que Pilatos não tinha ainda se apresentado na Judéia, ao menos se tomarmos Joséfo como testemunha, que claramente assinala em seu livro já citado que Tibério instituiu Pilatos governador da Judéia, justamente no 12º ano de seu império. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esta obra. Considere se tornar-se um membro apoiador deste canal. Desde já eu agradeço os membros atuais: Isaías Lopes, Cosme Jesus, Gláucia Chanti, Marcelo Macuglia, Felipe Coutinho Santos e Alessandro Herculano. Obrigado por ajudarem no sustento deste canal. Deus vos abençoe. E você que ainda não é membro, torne-se membro para nos ajudar. Muito obrigado. Até a próxima leitura. Te encontro lá.